Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 25. Esse texto, eu acredito que toda pessoa lavada e remida, toda pessoa que passou pelo processo de transformação, de mudança, precisa entender esse texto. Precisa dissecar bem esse texto. Isso não é um texto aplicado somente a pastores. Isso é um texto aplicado à igreja, aplicado aos discípulos de Cristo, aplicado a nós. E esse texto narra um pouquinho da humildade de um homem chamado João Batista. O texto, eu estou aqui só na minha introdução, enquanto eles estão aqui se ajeitando. O texto diz que, ele começa dizendo: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E eles foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, ou seja, Cristo, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Versículo 27 diz: respondeu João. Aí ele começa a responder. Respondeu-lhe João, respondeu João, o homem, leia comigo, o homem. Versículo 28 diz: vós mesmos sois testemunhas do que vos disse, mas fui enviado como seu precursor. Aí ele diz, vira no 29, diz: o que tem a noiva e o amigo do noivo está presente, ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém e que eu diminua. Fecha os teus olhos, grandioso Deus e Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma cada um dos que aqui vieram, Senhor, com esse desejo na alma de que o céu possa descer, meu Deus, e que através da tua palavra, Deus, que o Senhor mudou. O Senhor pode mudar, o Senhor pode tudo. Portanto, que sejamos abastecidos pelo teu Espírito Santo. Então, meu Deus, eu me coloco à tua inteira disposição, na tua inteira dispensação, para que o teu Espírito tenha liberdade aqui neste lugar. Obrigado por esses dias, obrigado pela tua presença. E de uma forma simples e singela, usa-me conforme a tua vontade. Eu preciso entender, a igreja precisa entender que além de amigo do noivo, nós somos apenas canais, Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, se você crê, diga amém e amém. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque ele começa a dizer, a declarar a partir do verso de número 25, que entre os judeus suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E nesse texto então eu começo a perceber que até a contenda que houve foi com a permissão de Deus. Eu vou mais além, e aí precisa estar no nível de entendimento, ou seja, no nível com Deus, para entender o que eu vou dizer, que existem contendas que Deus permite para saber qual vai ser o seu posicionamento diante dela. Então existem coisas que elas acontecem que humanamente você acha que são coisas ruins, porque o texto fala a respeito de uma contenda. Ela aconteceu. Eu entendo nesse texto, quando a Bíblia me ensina que as más conversações corrompem os bons costumes, eu posso ser promovido diante de uma contenda, ou posso fracassar diante de uma contenda. Essa contenda aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Deixa eu ser um pouquinho aqui repetitivo
em te dizer que existem contendas que Deus permite, existem problemas que Deus permite, nada foge do seu controle. Deixa eu repetir isso de novo para você: nada foge do seu controle. E o que Deus quer perceber dentro de mim e de você, o que faríamos ou o que faremos diante de uma contenda, diante de um problema. Esse texto mostra que eles pegam a contenda e levam então para o seu líder, João, que desenvolveu bem a sua liderança. Eu amo, porque João vem pregando antes de Cristo, e o ministério de João finda quando Cristo é batizado, e ele entende isso. Olha para o pastor: se tem uma coisa difícil para nós pastores, vou falar de nós pastores, é entendermos que você tem um dono, que você ovelha tem um Senhor, que você ovelha tem um pastor, e que aqui na terra somos apenas administradores, e que vamos prestar conta por cada vida, por cada alma. Isso é difícil. O maior problema dos dias atuais são os pastores que querem tomar posse das ovelhas que não são deles, e isso é difícil. Mas João entende isso. Mas ele ainda possuía discípulos que estavam arraigados, discípulos que foram tratados por ele. Mas ele compreende que no momento do batismo, quando vem aquela voz do céu dizendo: "Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo", falando de Cristo, de que ali os holofotes se apagam sobre a vida de João Batista, e a luz, que é o próprio Cristo, se acende naquele lugar. Ali começa o ministério de Cristo. Ele não precisa de holofote, porque ele é a própria luz. Dê glória a Deus por isso. Você serve um Cristo que não precisa de holofote. Ou seja, nós somos conhecidos como cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque ele reflete em nós, a sua luz brilha através de nós. Você está entendendo? Diga amém. E isso é importante para que a gente entenda, e João entendeu isso muito bem. Só que João precisou suscitar, ou seja, precisou trazer novamente isso à tona, para que os seus discípulos compreendessem o que já havia sido dito por ele. No versículo 26, o texto diz assim: "E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro." O interessante é essa palavra maravilhosa de Cristo, que para todos os ouvintes, ou todos aqueles que recebiam a palavra, saíam ao seu encontro. E eles vêm com um discurso, eles preparam um relatório, porque eles estão falando de Cristo, e eles precisam apresentar ao seu líder um relatório perfeito. O texto diz: "E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, o qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro." Desculpa repetir o texto. Deus está virando para ti e está dizendo: se tu tem que fazer alguma coisa, faça com perfeição, dá o teu melhor, faça com excelência. Se você está trazendo alguma coisa, traga com excelência. Você está entendendo? Diga amém. E isso é importante, foi importante para os discípulos, foi importante para que João entendesse qual era o nível do questionamento, qual era o nível do problema que estava sendo apresentado. E no versículo de número 27, o texto diz: "Respondeu João." Aí ele começa dizendo algo lindo, que eu preciso confessar algo hoje aqui, abrir meu coração aqui. Quero te perguntar se eu posso, como teu pastor, eu posso abrir meu coração? No início, quando fomos chamados ao ministério pastoral, eu confesso em dizer que não entendia isso muito bem, porque algumas coisas ou alguns dons me foram dados, me foram concedidos, e diante desses dons, irmãos, existiam lugares que parecia que você chegava e parecia que os holofotes, eles estavam todos voltados para você. Era quando as pessoas, ou quando no meu caso, a gente pouco direcionava para Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Repita comigo: pode ser que eu vá bem. Repita comigo: pode ser que eu vá bem. Mas enquanto eu não descubro que toda a honra aponta para o alto, toda a glória e todo louvor pertence ao meu Senhor, e que Ele não abre mão disso. Você está entendendo? Se é para Jesus, bate. Vocês sabem que eu sou muito criterioso quanto a isso. E é legal porque eu conheço parte da família do Jairo. Parte da família. Joelma é alguém que a gente tem uma afinidade. É alguém que trabalhou conosco durante um bom período. E a gente sabe quanto ao papai dele, quanto à mamãe, à igreja, o quão eles buscam, o quão eles... perfeito nós não somos, amém? Mas o quanto eles buscam, o quanto é uma família direcionada pelo Espírito Santo. E isso é bom. Isso é bom. Mas durante um período parece que você se sente autossuficiente. Parece que você diz assim: eu posso, eu consigo, me coloca lá, deixa comigo que eu arrebento. Só que Deus, Ele vai estreitando o negócio para te mostrar que eu não divido a minha honra, Alexandre, com ninguém. Ainda que eu tenha te concebido, porque os dons são irrevogáveis. É isso que às vezes a gente precisa entender. São irrevogáveis. Ainda que eu tenha te dado um dom, saiba que toda honra, toda glória, toda majestade, se você direcioná-la para mim, se ela atingir o ápice, cruzar o primeiro céu, o segundo, e chegar no lugar da habitação do nosso Deus, se prepara, porque do jeito que ela sobe, ela também desce, como resposta para a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: em tudo quanto o meu Deus me fizer bem sucedido, toda a honra aponta para o alto, toda a glória e todo louvor sempre pertencerá ao meu Deus. Você está entendendo? Só que o nível de humildade de João Batista, ele... Para tu entender, eu vou voltar ao texto. O nível é espetacular. Para tu entender, quando João Batista pega um dos seus discípulos e diz assim: vai lá, pergunta a ele se ele é o Cristo mesmo. Rapaz, eu fico tentando entender, Jairo, o carinho que Cristo teve com João Batista, cara. Ele podia ter pego pesado com o cara, mas ele, mostra os sinais, vai. Diz para ele que os coxos andam, que os mudos falam, que os surdos ouvem. Vai lá, conta para ele. Sabe por quê? Porque Jesus havia entendido, que João compreendeu, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Existem coisas que, por mais eloquentes que sejamos, por mais preparados que estejamos, se o céu não se abrir sobre vocês, amados, nós estamos, perdendo tempo aqui. Nós estamos reunidos e nós estamos perdendo tempo. Se tem uma coisa que nós temos buscado, nossos pastores, se tem uma coisa que nós temos buscado a Deus, ontem orando meia-noite pela tua vida, e eu lembro que minha esposa orou de um lado da cama, eu orei do outro. Se tem uma coisa que nós temos orado por vocês, é em dizer: Deus, eles não podem sair da mesma maneira que eles entraram, porque existe um Deus de novidade de vida. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: eu entro de um jeito e saio de outro, porque o meu Deus sempre fará e trará novidade. Você entendeu isso aí? O versículo de número 28 desse texto, ele continua dizendo: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Repita comigo: eu não sou o Cristo. Repita comigo: eu não sou o Cristo. Nós temos vivido o tempo da maior dificuldade na questão de identidade, ou seja, de quem somos diante de Deus.
Essa é a maior, é o tempo da maior dificuldade nisso. Ou seja, a gente observa jovens perdidos, a gente observa novos convertidos perdidos, a gente observa pessoas que já têm um tempo com Cristo também perdidos, completamente desorientados. Porque, pastor, porque eles não sabem quem eles são. Na verdade, o importante não é você saber quem você é, o importante é você saber quem você não é. Você está entendendo? Diga amém. O ponto principal aqui é de você entender quem você não é. O que João me ensina aqui é quem eu não sou. Você entende? Os discípulos voltando, animados, dizendo: Senhor, os espíritos se submetem ao teu nome, os coxos andam, os paralíticos, o surdo ouve. Aí Jesus vira para eles assim: por que vocês estão alegres? Vocês estão alegres por isso? Vocês estão felizes porque esses fatos estão acontecendo com vocês? Mas a alegria de vocês não tinha que estar nisso. A alegria de vocês tinha que estar em poder constar no coração de vocês que o nome de vocês seja arrolado, escrito no livro da vida. Pode ser que hoje o demônio se submeta ao seu nome, ao nome de Cristo, através da tua vida como instrumento. Mas se o teu nome não estiver registrado no céu, de nada adiantará. Você está entendendo? Diga amém. Hoje Deus te chama para dizer assim: o importante é você saber quem você não é. E se tem uma coisa que eu descobri que eu não sou, é o Cristo junto com João. Você está entendendo? Levanta uma das tuas mãos e diga assim: eu descobri algo no mundo espiritual, que eu não sou o Cristo. Aparenta isso ser simples demais, amados, mas quantas são as vezes a gente tem vivido isso? Quantas são as vezes que a gente tem quase virado assim para o Senhor e tem dito: Senhor, levanta daí, porque quem quer governar sou eu. Quem precisa entrar no comando sou eu. Sai daí, por favor. Levanta um pouquinho, daqui a pouco eu deixo o Senhor voltar. A gente tem vivido dias desse nível, porque a gente não quer se submeter à vontade do Pai, amados, à vontade de Deus. E Ele vira e diz: eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como precursor, mas não sou o Cristo. E eu vos disse. Quantas foram as vezes que eu disse isso a vocês? Aí no versículo 29, deixa eu caminhar aqui, prometi que não ia me alongar muito. Ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. A noiva tem um dono, e o dono é o noivo. A noiva tem um dono, deixa eu repetir isso: o dono é o noivo. Você lembra da parábola das 10 virgens? Te prega muito isso. Te ouve muitas pessoas pregando e não sabe discernir muito bem. A gente coloca a igreja num cheque, dizendo assim: ou você é as virgens, as 5 que possuem azeite ou possuíam azeite, ou você é as 5 que não possuíam azeite. É comum isso você ouvir de pregadores, mas ali não está falando de mim nem de você, irmãos. Esse texto não fala da minha vida e nem da tua. Quando o texto fala de mim e de você, está falando que nós somos a noiva de Cristo. As virgens, numa cerimônia de casamento, e aí é o contexto desse texto, qual era o papel das virgens? O papel das virgens era, no 7º dia, do 6º para o 7º, quando o noivo ia para casa, se arrumar, se adornar, para poder aí então coabitar com a sua esposa. Essas virgens, elas iam no caminho do noivo, de casa, porque elas sabiam onde era a casa do noivo, e elas iluminavam o caminho do noivo até a noiva. Era o papel delas. Esse era o papel delas. E a Bíblia diz que 5 possuíam azeite em quantidade boa, e 5 com pouco azeite. Mas é interessante quando você olha e diz assim: 5 possuíam azeite, 5 não. Então você tem que ver qual é o nível do teu azeite. Mas a Bíblia diz que o noivo se atrasou. E quando o noivo se atrasa, a gente compreende que aquelas que possuíam um pouco azeite dão com os murros na água.
Mas afinal de contas, pastor, eu tenho que ter azeite na minha lamparina ou não tenho que ter azeite? Amados, o pior de tudo isso nesse texto é que o texto diz que ambas dormiram. Quem tinha azeite dormiu e quem não tinha dormiu também. E quando o noivo sai de casa, elas estão dormindo. Por quê? Porque elas estão apegadas à noiva. Eu te amo em Cristo, amados. Deixa eu repetir, te amo em Cristo. Mas eu sei que você tem um dono, tem um noivo. E eu descobri que eu sou apenas amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu me alegro quando você tem um encontro com o noivo. E o amigo do noivo tinha um papel primordial. Qual era o papel? A noiva não conhecia o noivo na intimidade. E o amigo do noivo era aquele que contava segredos. Então deixa eu repetir para você. O amigo do noivo era aquele que contava os segredos do noivo. Ó, ele gosta disso, ó, ele não gosta disso. Ele não gosta de pizza com azeitonas. E essa noiva ia descobrindo os segredos do noivo. Não é esse o meu papel e o teu? Quando encontramos alguém que ainda não conhece o noivo e a gente conta os segredos dele, não é esse o meu papel e o seu? Quando a gente está aqui no altar e diz: olha, tem um Deus que te ama tanto, Ele morreu na cruz por você, Ele foi caluniado, Ele se sentiu entristecido por sua causa, Ele não te abandonou. Você sabia que num determinado momento o seu suor era como gotas de sangue por você? E você começa a contar os segredos do noivo para a noiva que não conhece o noivo. E agora ela fica totalmente envolvida pelos segredos que ela recebe. Então eu descobri que nós somos amigos do noivo. A Bíblia diz que quando o noivo ele sai de casa, que o amigo do noivo grita: o noivo está partindo, está saindo. O amigo do noivo não dorme. Por quê, pastor? Porque ele está grudado com o noivo. Você está entendendo? Diga amém. É uma ministração que eu podia muito bem ministrar para pastores aqui, amados. Dizer para você o seguinte: não se apegue com aquilo que já tem dono. Não se grude com aquilo que já tem um Senhor. Você não é um noivo, você é amigo do noivo. Amigo do noivo que está presente, que se regozija por causa da voz do noivo. O céu não desce se a igreja não entender isso. O céu não desce se a liderança não entender isso. O céu não desce se nós pastores não entendermos isso. O céu não desce. Quando que o céu desce? O céu desce quando eu digo: Senhor, eu sei o meu papel, eu sou apenas teu amigo, eu me alegro. E aí vem o versículo de número 30, que diz que convém que ele cresça e que eu diminua. Se eu falar convém que ele cresça e que eu diminua, eu já falei que eu tento imaginar de que forma João ele cita essa frase. Eu vou falar no meu contexto, tá? Eu vou contextualizar na versão, amém, da Bíblia, com a anotação do pastor Alexandre Freitas, amém? Vou tentar falar no meu conceito de visão. Eu acredito que ele vira para os seus discípulos. Volta para o 28, para o 29, por favor. Ele diz: o que tem o noivo o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aí versículo 30, eu acredito que ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando ele fala dele, ele não se acha no nível ou no tom de voz, ou na altura da intensidade da voz
Importa que Ele cresça. Convém que Ele cresça. Você está entendendo? Diga amém. Convém que... Jesus vai dizer assim, os discípulos começam a contenda: Senhor, e agora? Quem vai sentar-se à tua direita ou à tua esquerda? Aí Jesus pega os caras e bate neles dizendo: olha, para ser maior tem que ser menor que João Batista. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: quanto mais eu desço, mais Deus transborda. Deus hoje te trouxe aqui. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: quanto mais tu desce, mais eu te exalto. Você está entendendo? Diga amém. Quanto mais tu desce, mais Deus te exaltará. Fica tranquilo, porque tem um Deus da exaltação que está vendo todas as suas funções. Chegou hoje com cara de maracujá de gaveta? Quer parar de dar o teu melhor? Quer parar de descer? Entende uma coisa? Toca na pessoa do teu lado e diga assim: não tem mais como retroceder. Vira para ele ou para ela e diz assim: se tu tem forças para retroceder, use-as para avançar. Se tu tem força para ir embora da igreja, use-a para sair do seu lugar e vir até o altar aqui e dizer: Deus, não estou suportando mais. Se tu tem força para dizer: Deus, tira a minha vida, diga para Ele: Deus, transforma a minha vida. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: hoje eu descobri que eu sou amigo do noivo. Repita comigo: hoje eu descobri que a noiva tem um noivo e que eu sou apenas amigo do noivo. Então a minha função e a sua é de nos alegrarmos na presença do Pai, em meio às contendas que virão sobre ti. Deus quer saber qual o resultado que você vai expressar a partir delas. Os problemas surgirão, mas Deus olhará do alto e vai dizer assim: como que Ele vai reagir? O que vai sair da boca dele agora? Da sua boca agora? O que vai sair da boca? O que vai sair dos seus lábios? Vai, diz. Quais serão as palavras que vão sair dos seus lábios? Diz. O que vai sair? O que vai sair? O que vai sair? O que vai sair? O que vai sair da tua boca? Tá tudo de ponta cabeça, mas eu creio que o meu Redentor vive. Tá tudo de ponta cabeça, mas ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17. Que minta o produto da oliveira, dos currais não haja gado. Ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Põe lá, projeta pra gente, projeta. Só vive o versículo 19. Vou te dar essa agora, Jairo. Só vive o versículo 19 quem aprende a viver o 17. Você está entendendo? Diga amém. Volta ao 17, vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Me ajuda, 18. Não, mais forte. E exulto. Cara, quando você chega nesse nível, nasce o versículo 19. Quando você chega nesse nível de entendimento, aí o céu desce. Porque existem coisas que só o céu pode fazer por você. Durante esses dias nós estamos buscando por isso, coisas que só o céu pode fazer por você. Aí quando vem o 19, eu aprendo no 19 que o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Tu desce e Deus te exalta. Você está entendendo? Diga amém.
tu entende que tu diminui para que ele cresça. Ele cresce e você diminui, e Deus te exalta. Você está entendendo? Toca na pessoa do teu lado e diga assim: Deus fará os teus pés como os da corça. Ele vai te fazer andar em lugares altos. Peraí, isso é profético. Eu quero saber quantos pastores têm liberdade para isso. Quantos podem sair dos seus lugares e podem ir até alguém, procurar alguém e dizer: o meu Deus fará com que você ande em lugares altos. Você está entendendo? Diga amém. Lugares altos, lugares altos. Você pode sair do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Trabalhadores, em nome de Jesus.